Por que existe o sofrimento? O que precisamos entender sobre o sofrimento dos justos, ou seja, daqueles que são fiéis a Deus? Hoje, vamos iniciar nossa jornada na incrível história de Jó e com certeza nossas vidas serão impactadas com as descobertas que vamos fazer juntos ao mergulhar fundo neste livro, capítulo a capítulo. Olá, estudante da Palavra de Deus, um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Vamos agora ao capítulo inicial, o primeiro capítulo de Jó. Em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. O tema: a integridade, as aflições e a paciência de Jó. Vamos, então, conforme já destacamos na introdução, no estudo introdutório, vamos mergulhar capítulo a capítulo nesta incrível história deste servo de Jó, servo de Deus chamado Jó. O sofrimento é uma realidade universal. Desde os primórdios da civilização, a mente humana tem lutado para conciliar a existência de um Deus bom e soberano com a dor, a perda e a injustiça que assolam a vida humana. Essa dicotomia se intensifica quando o sofrimento atinge o inocente. Dicotomia é a divisão de ideias, tá? Então, este assunto do sofrimento, existe realmente uma variedade de ideias, de conceitos, e nós vamos entrar neste livro de Jó exatamente no entendimento correto a respeito da existência do sofrimento. Então, quando o sofrimento atinge um inocente, a pessoa que aparentemente não fez nada para merecê-lo, é aqui que a história de Jó se torna não apenas um relato bíblico, mas um espelho da alma humana diante da adversidade. O primeiro livro da Bíblia, em ordem cronológica, também recebeu o nome de seu personagem principal. O livro de Jó inicia com uma história de grande prosperidade em todos os sentidos. Além de ser um homem de Deus, Jó gozava de riquezas e prestígio e possuía uma família bem ordenada. Mas, de repente, o relato é interrompido e as cortinas do sobrenatural são abertas para nos revelar o que não conseguimos ver. Através da experiência de Jó, podemos compreender com mais clareza o grande conflito em que estamos envolvidos. Ostentando ser o representante deste mundo, o Senhor de todos os seres humanos, Satanás misturou-se aos filhos de Deus, conforme o verso 6 destaca, mas logo foi notado por aquele que tudo vê, ou seja, Deus. Sua mácula se discernia dos santos seres e manchava a solene assembleia. Na pergunta do Senhor, "De onde vens?", estava implícita a ideia de que ele não deveria estar ali. E sua resposta desafiadora lhe conferia uma autoridade que não lhe pertencia. O diálogo entre o Senhor e o maligno acabou em uma prova da fidelidade de Jó e do quanto Satanás é um inimigo derrotado.
Ao lermos o livro de Jó, obtemos informações desconhecidas pelos personagens da história. Jó, o personagem principal do livro, perdeu tudo o que tinha, embora fosse inocente. Enquanto Jó lutava para compreender o motivo de todas aquelas desgraças, tornava-se claro que ele não viria a conhecê-los. Jó teria de conviver com as respostas e explicações que possuía. Essa é a nossa introdução, o prefácio de nosso estudo do capítulo 1. Você está convidado, junto comigo, vamos, portanto, agora aprofundar o entendimento deste capítulo inicial em nosso estudo de hoje. Agora vamos para análise e comentários dos textos. Ao vermos calamidade e sofrimento no livro de Jó, devemos lembrar que vivemos em um mundo caído, onde o bom comportamento nem sempre é recompensado e o mau comportamento nem sempre é punido. Quando vemos um criminoso, por exemplo, notório prosperar, ou uma criança inocente sofrer, dizemos: isso está errado. E está mesmo. O pecado distorceu a justiça, tornou nosso mundo imprevisível e feio. O livro de Jó mostra um bom homem sofrendo por nenhuma falta aparente. Tristemente, nosso mundo é exatamente assim. Através da vida de Jó, podemos ver que fé em Deus é justificável, mesmo quando nossa situação parece sem esperança. Fé baseada em recompensas ou prosperidade é vazia. Para ser inamovível, a fé precisa ser construída na confiança de que o propósito final de Deus será realizado. Um breve comentário sobre a essência, do entendimento sobre o sofrimento. Agora o versículo 1. Devemos experimentar a vida como Jó fez, um dia por vez, e sem possuir as respostas para todas as questões da vida. Confiaremos nós, como Jó, completamente em Deus? Não interessa o que aconteça? Ou cederemos em tentação, dizendo que Deus realmente não se importa? É algo a refletirmos, não é mesmo? Jó vivia em um local chamado Terra de Uz. Era um território extenso a leste do Jordão, incluindo Edom no sul e as terras arameias no norte. O versículo 1 destaca que Jó era íntegro e reto ou justo. Isso significa espiritualmente e moralmente reto. Não significa que Jó fosse impecável, perfeito, ou seja, que não fosse um pecador. Posteriormente, Jó defende sua integridade moral, mas também irá reconhecer-se como pecador. Portanto, isso é muito importante também entendermos. Que se desviava do mal, rejeitou as oportunidades que tinha para cometer pecados. Prevenir o mal é a antítese de satisfazer os maus desejos.
podemos desviar-nos do mal ao andarmos pelo caminho reto. Jó dedica sua vida a fugir da iniquidade e a se aproximar de Deus. Agora, os versículos 2 e 3, Jó possuía também uma família ideal composta de 7 filhos e 3 filhas. 7 é o número bíblico da plenitude, e no Antigo Oriente, ter muitos filhos era considerado sinal da bênção de Deus. Portanto, podemos resumir que a vida de Jó até aí era quase perfeita, não é mesmo? Agora o verso 4, ele traz o destaque aos filhos de Jó que realizavam banquetes com seus irmãos, cada um no seu dia. Essa expressão pode se referir, por exemplo, possivelmente à comemoração de aniversários. No entanto, o contexto do versículo 5 pode indicar um ciclo regular de festividades e banquetes, talvez até semanal ou sazonal. Então, no verso 5, nos diz que Jó oferecia um holocausto. Antes de serem introduzidas as leis cerimoniais de Moisés, o pai de família fazia o papel de sacerdote do lar, da família. Jó, com isto, mostrava profunda preocupação pelo bem-estar espiritual de seus filhos, temeroso de que eles pudessem haver pecado sem o saber, ou seja, por ignorância. Jó oferecia sacrifícios por eles. Isto nos traz um ensinamento. Os pais de hoje podem mostrar a mesma preocupação por seus filhos, ou seja, sacrificar algum tempo do dia para pedir que Deus os perdoe, ajude-os a crescer, proteja-os e os ajude a agradá-lo. Ou seja, intercessão pelos filhos. Uma lição para nós. Agora o verso 6, entra o acusador, Satanás. Em Jó, a palavra hebraica assim traduzida sempre recebe o artigo definido. Então, no verso 7, ao Senhor, nome israelita de Deus, Yahvé, Jeová, segundo a aliança. Dos versos 7 a 12, alguns sugerem que esse diálogo foi criado pelo autor deste livro. Se essa conversação não aconteceu, então as razões para o sofrimento permanecem desconhecidas, e o livro de Jó é reduzido à ficção, em vez de fato. Portanto, entende-se que realmente este diálogo tem acontecido. No verso 9, debalde, ou seja, por nada, sem reservas, em vão. Porventura, disse o inimigo, Jó, teme a Deus por nada? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? O acusador tem a ousadia de acusar o homem a quem Deus elogiava, dizendo que a justiça de Jó era interesseira. Esse é o âmago do ataque feito no livro de Jó. Satanás insinuou que Jó servia a Deus por motivos egoístas, pelo ganho material que Deus lhe permitia acumular, ou seja, sua vida era tranquila, era uma vida farta. Ele tentou negar que a verdadeira religião emana do amor e de uma apreciação inteligente do caráter de Deus. Negar que os verdadeiros adoradores amam a religião por causa da própria religião
e não da recompensa dela, que aqueles que servem a Deus o fazem porque o servir é correto em si mesmo, e não meramente porque o céu é cheio de glória, e que se ama a Deus porque Ele é digno de afeição e confiança, e não porque Ele abençoa o que faz. Portanto, no verso 10, Deus havia cercado Jó e a sua casa de proteção. Nada de mal aconteceria a ele, a não ser que o Senhor o permitisse. Os justos de hoje devem encontrar grande refrigério no ensinamento bíblico de que o Senhor protege seu povo, seja por meio de coluna de nuvem, de fogo, de anjos ou espíritos ministradores. Então, o verso 11, mas estende a tua mão, toca em tudo quanto tem, e você verá se não blasfema de ti na tua face. Desafiou Satanás. Satanás ignorou o protocolo, dirigindo-se desrespeitosamente a Deus, como tu, implícito em tua mão e tua face. Essa irreverência era parte da estratégia permanente do inimigo em coagir Deus. O verbo blasfema remete ao fato de que o pecado de amaldiçoar a Deus é uma questão central deste livro. Jó temia que seus filhos pudessem pensar ou falar irreverentemente de Deus, mas Satanás afirmou que Jó certamente blasfemaria de Deus se a prosperidade e as bênçãos lhe fossem retiradas. Até a esposa de Jó o incitaria, no capítulo 2, amaldiçoa teu Deus e morre. Olha que situação. Agora o verso 12. Aqui, Satanás precisa receber permissão do Senhor para estender a mão contra Jó. Isso indica que Deus limita o poder do inimigo. Isso nos mostra que os justos podem encontrar força e segurança na certeza de que as ações satânicas são tolhidas pelo poder supremo de Deus, ou seja, limitadas. Depois do prólogo, Satanás não é mais mencionado diretamente no livro de Jó. É apenas um personagem secundário. Dos versos 13 a 19, em um dia, Jó despencou do ápice da prosperidade para o fundo do poço. Ele deve ter sentido que céus e terra estavam conspirando contra ele. Os 4 desastres sucessivos que o atingiram foram: primeiro, o sequestro de seu gado e a morte de seus servos. Depois, caiu do céu fogo e houve perda de camelos e servos. E por fim, um grande vento destruiu sua casa e matou a todos os seus filhos jovens. Dos versos 14 a 16, os sabeus eram saqueadores nômades, e é bem provável que sua terra ficasse a sudeste da Arábia. Provavelmente, estes sabeus eram descendentes que vieram a ser comerciantes. O verso agora 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, manteve silêncio, até ficar sabendo que seus filhos foram mortos. Rasgou o manto, raspou a cabeça, em sinal de luto. E no verso 21, destaca: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Jó, com a fé que tem, enxerga a mão de Deus em operação, e esse fato lhe dá tranquilidade, mesmo na presença da calamidade. Por fim, a reação de Jó às atribulações entra em
foco. Será que ele servia a Deus para obter vantagens pessoais, como Satanás havia insinuado? Jó passou pelo primeiro teste com um comportamento exemplar. Ele demonstrou intensa dor, segundo os costumes da época, rasgou seu manto, raspou sua cabeça. Mas aceitou humildemente a vontade de Deus, sem reclamar ou culpá-lo pelo infortúnio. Jó reconheceu a soberania do Criador sobre todas as coisas e circunstâncias, quando se lançou em terra e adorou. O contexto indica, portanto, que a atitude de Jó não foi um reflexo involuntário de desespero, mas um ato de humildade e adoração diante de Deus. A resposta inicial de Jó foi um exemplo de como devemos reagir em tempos de crise. Ele não só foi um herói da fé da antiguidade, mas também um modelo a ser imitado quando nos deparamos com provações que venham a testar o vigor de nossa fé. Olha que lição importante. Tendo se lançado ao chão, Jó pronunciou palavras que eram coerentes com o seu modo de ser e agir. Primeiro fez uma avaliação realista de sua situação. Da mesma forma que adentrara o mundo nu, assim o deixaria. Então reconheceu o domínio do Senhor sobre toda e qualquer circunstância. O nome Jeová é empregado 3 vezes neste versículo para enfatizar a dependência que Jó tinha do verdadeiro Deus. Com exceção do capítulo 12, verso 9, esta é a única passagem em que ele menciona o nome divino que faz referência ao Deus de aliança. Embora não fosse israelita, vivendo em Uz, séculos antes de Israel deixar o Egito, Jó adorava o mesmo Deus de Israel. Jó fora aprovado no primeiro teste. Ele não atacou Deus, nem o acusou de falta alguma por ter permitido as tragédias. Aqui fecha os comentários dos versículos deste capítulo 1. Agora, vamos ao texto relacionado a este primeiro capítulo, o que a Bíblia fala sobre Jó. Escolher o que é reto, porque é reto. Estar pela verdade, ainda que isto importe no sofrimento e sacrifício. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor em Isaías 54:17. Muito cedo na história deste mundo, apresenta-se-nos o relato da vida de alguém sobre o qual se desencadeou essa guerra de Satanás. A respeito de Jó, o patriarca de Uz, o testemunho daquele que pesquisa os corações foi: ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal, conforme destaca o verso 8. Esse texto está no livro Educação, páginas 154 e 155. Contra este homem, Satanás apresentou uma insolente acusação. Teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. A princípio, ou o princípio que Satanás odeia, a abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Ele nega a existência do mesmo.
Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. E da mesma maneira, ele considera a todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar esta pretensão de Satanás. Este texto está na meditação matinal de 1956, página 95. Agora, chegou o momento de extrair os princípios, os ensinamentos deste capítulo para nossas vidas hoje. Vamos a eles então. Este foi o primeiro livro bíblico a ser escrito. Seu autor é Deus, mas o escritor foi Moisés, o qual pastoreava ovelhas do seu sogro Jetro, um não israelita, quando soube da história de Jó, outro não israelita. Jó viveu na parte leste do Rio Jordão, conhecido atualmente como Jordânia. Ele era rico e respeitado na região. Mesmo não sendo descendente de Abraão, servia o mesmo Deus e tinha a mesma atitude de adoração que o patriarca, que se tornou o pai da fé. Lições espirituais e aplicações práticas. Primeira lição: o caráter é forjado na paz para resistir na tempestade. A reação de Jó não foi um improviso, conforme já destacamos. Não foi uma reação do nada. Foi o resultado de uma vida de integridade, temor a Deus e devoção contínua. Nossa preparação para as provações de amanhã acontece em nossa caminhada com Deus, dia a dia, hoje, no presente. Primeira lição é esta. Segunda lição é que a verdadeira fé adora a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele dá. Este capítulo é um poderoso antídoto contra o evangelho da prosperidade. A fé genuína não é um contrato de troca com Deus. O verdadeiro crente ama a Deus por sua natureza e caráter, e não apenas por suas bênçãos. A pergunta de Satanás: porventura teme Jó a Deus debalde? Deve ecoar em nossos corações. Servimos a Deus pelo que podemos obter dele ou porque Ele é digno de todo o nosso louvor? Algo a se pensar. Terceira lição: Deus é soberano sobre o sofrimento. Nada acontece em nossa vida fora da permissão soberana de Deus. Satanás está em uma coleira. Isso não remove a dor, mas nos dá uma âncora de esperança. Nosso sofrimento não é aleatório e nem sem propósito. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por último, é possível lamentar e adorar simultaneamente. A espiritualidade bíblica não exige que suprimamos as nossas emoções. Jó nos ensina que é possível ter o coração partido pela dor e, ao mesmo tempo, curvado em adoração diante da majestade de Deus. A adoração em meio à dor é, talvez, a forma mais pura de louvor. Olha que profundo, né? Estes ensinamentos que o capítulo 1 nos apresenta. Agora vamos à conclusão. O conselho celestial, o desafio de Satanás e a permissão divina.
A narrativa de Jó toma um rumo inesperado com uma cena no conselho celestial, um vislumbre fascinante do reino espiritual. Ali, os filhos de Deus, possivelmente os anjos, se apresentavam diante do Senhor. E entre eles apareceu Satanás, que é descrito como aquele que rodeia a terra e passeia por ela. Deus então questiona Satanás sobre Jó, destacando a integridade do seu servo. Este diálogo é fundamental para entender a dinâmica por trás do sofrimento de Jó. Satanás, o acusador, lança um desafio direto à motivação da fé de Jó, insinuando que a piedade de Jó era meramente utilitária, baseada nas bênçãos materiais que recebia. Ele argumenta que se as bênçãos fossem removidas, Jó certamente amaldiçoaria Deus em sua face. Esta é uma acusação profunda que questiona a autenticidade da devoção humana. Deus, em sua soberania, permitiu que Satanás provasse sua teoria, mas com limites claros. Satanás podia tocar em tudo que Jó possuía, mas não em sua pessoa. Essa permissão divina não significa, atenção, que Deus seja o autor do mal, mas que Ele tenha o controle final sobre todas as coisas, inclusive sobre as ações do adversário. É um mistério que revela a confiança de Deus na fé de Jó e a profundidade de um plano maior. O primeiro capítulo de Jó nos convida, portanto, a descer às profundezas da dor humana e a subir às alturas da soberania divina. Olha que interessante. Ele nos apresenta um homem cuja fé, provada no fogo da aflição, demonstrou ser ouro puro. Jó não tinha a revelação completa que temos hoje em Cristo Jesus. Ele não podia olhar para a cruz e ver o Filho de Deus sofrendo o abandono supremo para garantir a nossa redenção. Nós, que vivemos deste lado da cruz, temos um motivo ainda maior para confiar e adorar, pois vemos em Cristo o exemplo máximo de sofrimento justo e a promessa de que por meio dele nossa aflição presente, leve e momentânea, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Podemos, como Jó, até não ver o grande conflito que é travado em nosso redor, mas se confiarmos a nossa vida e a nossa família nas mãos de Deus, Ele nos honrará com um final feliz. Que o exemplo de Jó nos inspire a cultivar uma fé que não dependa das circunstâncias, mas que se firma na rocha inabalável que é o nosso Deus. Que na bonança e na tempestade, nossas almas possam sempre declarar: bendito seja o nome do Senhor. Vigiemos e oremos. Amém? Olha, primeiro capítulo do livro de Jó, com lições divinas, profundas para cada um de nós. O pensamento do dia: características que agradam a Deus. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Foram as características deste grande servo de Deus, patriarca Jó. E é o que Deus espera de mim e de você em nossos dias, hoje também. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar de um novo dia. Te agradecemos, Senhor, pelo despertar em Tua Palavra, por esse início no livro de Jó, por estarmos, Senhor, tendo esta oportunidade de compreender melhor a respeito do sofrimento humano neste mundo, principalmente, Senhor,
quando não encontramos razões para o mesmo. Dá-nos um bom entendimento para que possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti em Tua Palavra. Abençoe a vida de cada pessoa que está acompanhando este estudo, esta oração. Abençoe a nossa jornada bíblica diária contigo. E assim, Senhor, nos mantém sempre nos Teus caminhos. Fica conosco, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estudante da Palavra de Deus, que você possa ter um ótimo dia e que a graça e a paz do Senhor permaneça contigo. E amanhã nos encontramos novamente para o estudo do capítulo 2. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.